véspera do casamento, a avó descobre abuso chocante do próprio filho e segredo aterrorizante. Na pequena cidade de São Bartolomeu, o clima era de festa, mas uma sombra pairava sobre a casa de Dona Elvira. Na porta, crianças riam e corriam com balões coloridos, enquanto os preparativos da cerimônia de Clara, sua neta, tomavam conta do lugar. Agora estava tomada por um noticiário insensato que ecoava pela cidade. Dr. Roberto, seu filho admirado, estava sendo acusado de um abuso horrível. Dona Elvira sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Como poderia acreditar naquelas palavras? Em dias tão felizes, um pesadelo irrompia como um trovão em meio à luz do sol. Ela conhecia seu filho, um médico respeitado e amado por todos. Mas a assinatura daquela mensagem anônima a fez tremer. Sem saber se queria acreditar ou não, decidiu investigar. O que estava acontecendo? Como tudo aquilo poderia estar ligado à sua família? Enquanto investigava, confrontou fantasmas do passado. Ouvia murmúrios e olhares curiosos a cada esquina. Lembranças dela mesma. Uma jovem casada em uma cidade onde o que não se falava, muitas vezes, era mais poderoso que as verdades. O passado vinha à tona, com nomes de homens e mulheres que eram amigos, mas agora podiam ser muito mais sombrios do que pareciam. À medida que os relatos se espalhavam, Dona Elvira se perguntava se aqueles que estavam ao seu lado tinham segredos também. Cada passo que dava em direção à verdade parecia um labirinto, e cada porta que abria revelava segredos que mais lhe machucavam. E se, por trás da boa imagem da família, houvesse algo que poderia destruir a todos? Mãos trêmulas, ela se lembrava de um evento ocorrido anos atrás, algo que ela tinha feito para proteger, e agora parecia que podia voltar a assombrá-la. Seus pensamentos estavam dispersos quando Clara entrou na sala, radiante com seu vestido branco e olhos brilhando de esperança. Dona Elvira forçou um sorriso, mas o peso da incerteza era esmagador. Seu coração se partia ao ver sua neta tão feliz, prestes a iniciar uma vida ao lado do amor dela, sem saber da tempestade que ameaçava seu futuro. O que a avó poderia fazer para proteger sua família, sua neta, do que poderia ser a maior tragédia de todas? E assim, quando todo o ar na sala parecia estar se esvaindo, ela recebeu uma mensagem, uma notificação anônima, um detalhe crucial que nunca tinha considerado. Olhe para o passado, dizia estonteante. O que isso significava? Seu coração disparou. Seria possível que todo o seu mundo, cuidadosamente construído, estivesse prestes a desmoronar na véspera do dia mais feliz de Clara? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Elvira respirou fundo ao ler a mensagem na tela. Olhe para o passado. Suas mãos tremiam. O que estaria escondido atrás dos sorrisos e abraços? Clara entrava na sala, radiante, como um raio de sol. Dona Elvira forçou um sorriso, mas a alegria da neta agora parecia uma cruel ironia. O que ela poderia fazer para proteger a felicidade dela? O som dos risos das crianças era como uma música distante. Dona Elvira se sentiu submersa em uma maré de lembranças que ela tentara esquecer. O passado começava a se revelar, uma tapeçaria de segredos emaranhados que a deixava confusa e angustiada. E nesse turbilhão, uma figura familiar surgiu em sua mente. Ana, a amiga de infância, aquela menina que agora era mulher e mãe. O eco de risadas infantis transformava-se em um lamento triste, como se viesse de um lugar escuro. Quando a campainha tocou, um frio na barriga a fez hesitar. É só um familiar chegando, pensou. Mas sua intuição estava gritando. Clara correu para abrir a porta e Dona Elvira checou sua própria imagem no espelho, com um olhar triste refletido ali. Quando Clara abriu a porta, um pânico tomou conta da atmosfera. Era Ana, com uma expressão pálida. Um nó se formou na garganta de Dona Elvira. Seu coração acelerou. O que estaria acontecendo? Ana entrou e suas palavras pesaram como chumbo. Dona Elvira, preciso falar com você. É urgente. Dona Elvira sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. É sobre o doutor Roberto. Ana hesitou, a voz embargada. Ela, minha filha, a Sofia, disseram que ele está ligado à história dela. O choque invadiu a sala como um vendaval. Clara ficou estática, sem entender. Os rostos de Ana e Dona Elvira se contorceram, revelando o peso da revelação. Como assim o próprio filho de Dona Elvira poderia ser um monstro? As visões que ela tinha dele como um médico gentil e amoroso agora se desfaziam, como um castelo de cartas. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ana. Houve uma festa. Ninguém sabia. Só agora, com tudo isso vindo à tona. A cada palavra, Dona Elvira sentia como se estivesse sendo estrangulada. A boa imagem do filho, a fama conquistada, tudo estava em risco. E se por trás da fachada de respeitabilidade houvesse um verdadeiro terror? Mas isso não é possível. Dona Elvira tentou protestar, mas a voz dela falhou. Ana continuou, os olhos cheios de dor. Sofia era só uma criança, Dona Elvira. Eu confiei nele. A gente achava que tudo estava bem, mas agora é um desespero. E então o tempo pareceu parar. Clara, ainda sem entender, viu as lágrimas de sua avó, e o olhar de Ana a fez perceber que algo profundamente errado estava acontecendo. O sorriso que havia preparado para o altar agora se desvanecia, e um vazio, um luto, ocupava o espaço que antes era iluminado pela esperança. Dona Elvira sentiu uma raiva ardente, um tumulto de emoções. Era como se a própria casa estivesse gritando. O quê?
Mas ela não sabia. A verdade parecia uma sombra que se aproximava, e o passado, com os seus fantasmas, estava a um passo de explodir em sua frente. E em meio a toda essa confusão, o celular de Dona Elvira vibrou novamente. Era uma nova mensagem anônima. Você precisa saber sobre a noite da festa. Tem mais coisas. Há confissões que precisam ser reveladas. A pressão subiu, e a única certeza que restava era que nada voltaria a ser como antes. O que ela realmente conhecia sobre seu filho? A sombra do desespero pairava sobre todos, e a festa que deveria ser de celebração tornava-se um terreno de incerteza e medo. Como se enfrentar todo esse abismo? A avó olhou para Clara e, pela primeira vez, a incerteza tinha o nome de um futuro sombrio. Dona Elvira sentiu sua respiração falhar ao ler a nova mensagem. O peso das palavras absurdas ecoava em sua mente, criando uma pressão insuportável em seu peito. Olhe para o passado. O que poderia haver no passado? Seu olhar se desviou para Clara, que ainda estava lá, confusa e inocente. A avó mal conseguia encarar a neta. Sabendo que mudanças drásticas estavam prestes a se desenrolar diante dela. Como assim ligada a Sofia? Dona Elvira balbuciou, sua voz fraquejando. Ana, com os olhos marejados, hesitava, mas a urgência da situação a forçava a compartilhar. É uma história que eu escondi. Desde a festa, desde a noite em que tudo aconteceu. As palavras de Ana murmuravam como uma tempestade prestes a eclodir. Aconteceu algo que eu nunca contei a ninguém. Não era só uma festa. O coração de Dona Elvira disparou. O labirinto de incertezas se tornava cada vez mais opressivo. Clara se aproximou, sem entender, mas com um brilho de preocupação nos olhos. E foi nesse momento que, de repente, houve um barulho forte vindo do fundo da casa. Um objeto caindo, seguido de gritos vindos da cozinha. Dona Elvira e Clara ficaram imóveis, um arrepio percorrendo a espinha. O som agudo de algo quebrando ressoou em seus ouvidos, e um grito feminino cortou o ar. Alguém está ferido. Em um instante, a sala que antes estava repleta de balões e risos tornou-se um cenário de caos. As duas correram em direção à cozinha, onde uma cena de desespero as aguardava. O chão estava coberto de cacos de vidro e um membro da família, um primo distante de Clara, estava caído, inconsciente. O pânico tomou conta e Dona Elvira teve certeza de que era algo mais do que apenas um acidente. Ele está bem? Clara gritou, com a voz entrecortada pela angústia. A avó segurou pela mão, sentindo o pulso rápido da neta. Mas o que Dona Elvira via ali não era apenas um jovem caído. Era o estopim de algo muito maior. No meio do tumulto, no canto da cozinha, seu filho, Dr. Roberto, apareceu. Com um olhar de pânico, ele parecia em choque. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz tremendo. Era ele quem deveria dar segurança, mas a verdade era que o próprio médico estava mergulhado em uma tempestade pessoal. A avó sentiu sua respiração acelerar novamente.
Por que ele estava ali, com essa expressão tão destressada? Roberto, você pode ajudar? Ana gritou, sua voz revelando uma mistura de desespero e necessidade. Mas naquele momento, Dona Elvira percebeu algo nos olhos dele. Um lampejo, um reconhecimento que não deveria existir. Algo sombrio se desenhava nas nuvens daquela festa. Ana avançou em direção a Roberto e Dona Elvira ficou sem entender. Você sabia. A voz de Ana foi um sussurro fervente, mas carregava um peso. Eu não queria acreditar. Mas você sabia o que aconteceu naquela festa, não é? A tensão encheu a sala, as palavras flutuando entre eles como uma névoa densa. A avó foi invadida por uma onda de desconfiança. O que realmente estava acontecendo? A sala ficou em silêncio e todos os olhos estavam em Roberto. Ele desviou o olhar, a expressão dele agora sombria e cheia de culpa. Em risco. Se você esconde algo... A voz de Dona Elvira falhou, a angústia transbordando, e o clima de festa se desfez completamente. Os balões enfeitavam uma realidade em colapso, e antes que qualquer resposta pudesse vir, o celular de Dona Elvira vibrou novamente. Outra mensagem anônima. As verdades são venenosas. Prepare-se para perder tudo. O ar ficou pesado. O que mais estava oculto era um jogo que estava se desenrolando muito além de suas expectativas. E com cada revelação, a linha entre amor e ódio, proteção e destruição, se tornava mais tênue. As luzes que iluminavam as esperanças estavam prestes a se apagar, e o orgulho da família estava em questão. Todos se viraram para Roberto, e o futuro de Clara pairava sob sombras de um passado que até então permanecera ocultos. E que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? O silêncio na cozinha se tornava quase ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Dr. Roberto, como se esperassem por uma resposta que não chegava. O coração de Dona Elvira pulsava descontroladamente, a mistura de medo e raiva tomando conta dela. E de repente, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, uma sombra se ergueu atrás de Roberto. Era Clara. Ela, com os olhos marejados, gritou: "Parem! O que está acontecendo aqui?" A inocência da filha tornou o ar ainda mais denso, como um peso insuportável. O choro e o desespero a inundaram. Dona Elvira tentou abraçar a neta, mas não conseguia desviar os olhos do filho, que tinha uma mudez assustadora nesse momento. "Clara, você não entende", começou ele, mas Dona Elvira não deixou. A voz dela saiu em um grito que parecia rasgar a atmosfera. "Você está mentindo, Roberto. O que está acontecendo de verdade?" A avó notou o modo como a neta olhava para o pai. O olhar perfeito de confiança, que agora parecia desmoronar. Ana, olhando para Clara, disse: "Sofia, sua amiga, precisa da verdade. Não podemos encobrir mais." As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, seus olhos implorando por uma resolução. O que estava escondido sob a superfície do que antes parecia uma família perfeita? Roberto soltou um riso nervoso, quebrando o clima carregado. "Nada do que você está pensando é verdade. Sou um homem respeitável, uma referência na cidade.
A indignação fez sua voz tremer, mas na expectativa do que viria a seguir, Dona Elvira viu um lampejo de coisa muito pior nos olhos dele. Era uma mistura de pavor e um orgulho doente que não podia mais ser ignorado. Respeitável? Ana soltou a palavra como uma bala. E você me chamou de vontade de mulher, lembra? O que você fez naquela festa? Você não diz que foi uma festa, mas uma armadilha para Sofia. Por que acabou com a vida dela? O silêncio se espraiou e a revelação pairou no ar como fumaça. Clara ficou confusa, claramente incapaz de seguir a conversa naquela direção sombria. Dona Elvira sentiu um frio percorrendo a espinha e o passado começou a voltar com força total. Lembranças de olhares, de conversas sussurradas às escondidas, eram ecos de uma vida que talvez ela não conhecia tão bem. A mente dela se confirmava. O que ela pensara que era um amor protetor dentro da família poderia ser a face de um verdadeiro monstro. Ana, agora em lágrimas, olhou em volta. Precisamos nos proteger. Seus gritos ecoaram na sala, reverberando nas paredes até então preenchidas com risos. Mas a atmosfera havia mudado. A festa agora era um desfile de delírios e medos. Mas não pode ser. Ele. Clara tornou a gritar, a voz dela quebrava, e Dona Elvira viu a crença vacilar. O chão parecia ruir sob os pés de todos. O celular de novo vibrou na mão de Dona Elvira. Outra mensagem anônima, e ela não queria ver. Mas a curiosidade foi mais forte. A verdade é que a sombra é mais próxima do que você imagina. Dona Elvira soltou a mensagem na mesa, completamente estonteada. O coração batia acelerado. O que mais havia escondido? Clara olhou preocupada e confusa. E a avó percebeu um detalhe que a deixou enjoada. Roberto estava pálido e tremia. Os olhos desprotegidos agora deixavam suas inseguranças à flor da pele. E então, em um momento de desespero, Clara tomou a decisão que poderia mudar tudo. Eu vou perguntar a Sofia. E em meio ao caos, ela se lançou em direção à porta, determinada. Mas o que seria dela? O que aconteceria se ela realmente confrontasse a verdade? O pânico tomou conta da avó. Clara, não! Espere! Mas a neta já tinha aberto a porta. Dona Elvira sabia que precisava proteger sua família. Mas qual era o preço de uma verdade que poderia despedaçar tudo? E quando Clara se virou, as luzes da casa piscando com uma intensidade estranha, Dona Elvira percebeu. A noite estava apenas começando e a verdadeira história estava prestes a ser revelada. A sombra de um passado maligno ainda poderia ser mais intensa do que todos imaginavam. O que ela realmente conhecia sobre seu filho? A partir daquele momento, tudo mudaria e a ideia de proteção assumia um novo e aterrador significado. Clara olhou para o avô, um misto de confusão e determinação nos olhos. Ela estava prestes a atravessar a porta quando Dona Elvira gritou: Clara, não, espere! Mas já era tarde. A jovem estava decidida a conhecer a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus piores medos. O ar na casa estava carregado de tensão, como um fio
prestes a se romper. Clara saiu e Dona Elvira sentiu a pressão no peito aumentar. "O que mais você sabe?" perguntou Ana, a voz trêmula, mas determinada. Roberto ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir, mas seu orgulho o impedia de admitir qualquer coisa. "Eu não tenho nada a esconder", ele disse, mas o tom vacilante da sua voz não convenceu ninguém. "Você quer mesmo que a gente acredite nisso?" Ana disparou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você está colocando a vida de Sofia em risco. Ninguém pode mais esconder o que aconteceu naquela festa." O clima se tornara insuportável. A avó sentia a dor pulsar dentro dela, cada segundo mais intenso. A casa que deveria ser um lar, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Foi então que a porta se fechou com um estrondo, fazendo todos pularem. Clara havia voltado, pálida como um fantasma. "Sofia, ela está..." A voz dela falhou, as palavras subindo pela garganta como se quisessem escapar. O olhar de todos se fixou nela e o silêncio pairou como uma sombra. O que essa menininha inocente tinha a dizer? Ela não está bem. Aconteceu algo com ela e eu ouvi." Sua voz tremia. Lucidez e medo bailavam em seus olhos. "Aquelas mensagens são dela. A última coisa que ela escreveu para mim." Clara se virou, com a mão segurando o celular. "Diz que está em perigo, em grande perigo, por causa do que aconteceu naquela noite." Dona Elvira sentiu a realidade girar ao seu redor. O pânico tomou conta dela. A revelação de Clara era apenas mais um golpe em um dia já devastador. "Ela está com você?" Ana perguntou, a voz soando como uma súplica. Clara balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Não, mas ela disse que precisava de ajuda, de alguém que sabia a verdade." O celular conseguiu até mesmo captar a atenção de Roberto, que estava paralisado. A expressão dele mudava rapidamente. "Clara, o que você está dizendo?" Mas antes que ela pudesse responder, a campainha tocou novamente. O som fez todos se virarem. Uma nova onda de tensão e medo se espalhou na sala. Dona Elvira caminhou devagar até a porta, mãos trêmulas. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. E um grito preso na garganta. O que ela viu a fez hesitar. Era um policial, um rosto conhecido da cidade. "Dona Elvira, precisamos falar com o Dr. Roberto", ele disse, a voz baixa, quase pesada, como se estivesse trazendo a notícia de um terremoto. Roberto, ainda em choque, se endireitou, como se tivesse sido convocado para um tribunal. "O que está acontecendo?" questionou, mas a expressão do policial não deixava espaço para dúvidas. O olhar dele disse que a situação era muito mais séria do que todos pensavam. "Estamos investigando um caso de abuso. Acreditamos que a garota Sofia tenha visto algo que revela um crime envolvendo a festa. E você, Dr. Roberto, é mencionado nos depoimentos." Uma agitação incontrolável tomou conta da sala. As paredes pareciam se fechar. A verdade que tanto temiam agora estava batendo à porta. E a sombra do silêncio que antes reinava se tornava um verdadeiro grito ensurdecedor.
Dona Elvira sentiu que seu mundo desmoronava. O que mais estavam escondendo? Como tudo isso se conectava? Clara ficou em silêncio, observando as reações, a confusão no olhar, a sensação de que uma tempestade prestes a eclodir era inegável. E enquanto o policiamento se fazia presente, Dona Elvira percebeu que as revelações estavam apenas começando. Ela sentia que segredos ainda mais sombrios estavam prestes a vir à tona. O que mais iriam descobrir naquela noite fatídica? O silêncio na cozinha se tornava quase ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Dr. Roberto, como se esperassem por uma resposta que não chegava. O coração de Dona Elvira pulsava descontroladamente, a mistura de medo e raiva tomando conta dela. E de repente, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, uma sombra se ergueu atrás de Roberto. Era Clara. Ela, com os olhos marejados, gritou: "Parem! O que está acontecendo aqui?" A inocência da filha tornou o ar ainda mais denso, como um peso insuportável. O choro e o desespero a inundaram. Dona Elvira tentou abraçar a neta, mas não conseguia desviar os olhos do filho, que tinha uma mudez assustadora nesse momento. "Clara, você não entende", começou ele. Mas Dona Elvira não deixou. A voz dela saiu em um grito que parecia rasgar a atmosfera. "Você está mentindo, Roberto. O que está acontecendo de verdade?" A avó notou o modo como a neta olhava para o pai, o olhar perfeito de confiança que agora parecia desmoronar. "Clara, o que você está dizendo?" Roberto insistiu, a voz dele um misto de desespero e raiva. "Eu vi uma mensagem, papai. Uma mensagem da Sofia. Ele está dizendo que não é só isso. Tem mais, muito mais. Algo que pode envolver você!" Clara disparou, o pânico crescendo em suas palavras. O celular de Dona Elvira vibrou novamente na mesa, a cada aviso soando como um sino de alerta. Ela pegou o aparelho, a mão tremendo. Ao abrir a mensagem, seu coração quase parou. Sofia sabia. "Você deve olhar mais de perto, Dona Elvira. Alguém está tão próximo que você não consegue ver." Os rostos se tornaram pálidos. A tensão na sala era palpável. "Como assim?" Ana retrucou, os olhos arregalados de horror. "O que isso significa? Alguém pode estar manipulando a gente. Quem é essa pessoa que está tão próxima?" Dona Elvira perguntou, o desespero tingindo sua voz. As pedras que pareciam firmes sob seus pés começaram a desmoronar. Roberto soltou uma risada nervosa, mas seus olhos estavam mudando. Algo nele parecia estar se despindo da máscara. "Não pode ser. Sofia está apenas tentando arruinar nossas vidas. Ela sempre esteve contra mim." O policial que estava guardando ao fundo inclinou-se à frente. "Dr. Roberto, temos que extrair a verdade das mensagens dela. Casos de manipulação emocional são complexos e não estamos falando apenas sobre Sofia." E então, como se o mundo tivesse desacelerado, Dona Elvira sentiu um choque profundo em seu próprio ser. Manipulação emocional? O que queria dizer? Algo mais se escondia nas entrelinhas, nas conversas incomercas, além da traição que parecia estar acontecendo.
Você tem que entender, Roberto começou, mas a urgência foi cortada por um grito. Cuidado! O policial gritou, antes que uma explosão de vidro se espalhasse pela sala. Todos se viraram em um misto de pavor e confusão. Mas o pânico foi maior. Clara, olhando para o policial, paralisou. Sofia estava aqui. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterradora. Dona Elvira olhou para Roberto e um novo olhar de acusação se formou em sua mente. Você sabia. Desde o começo você sabia da ligação dela com a nossa família. Tem algo a mais. Os olhos de Roberto se tornaram gélidos e tudo o que ele parecia saber agora estava em xeque. Isso não é o que vocês pensam. A voz dele tremia. Havia um traço de raiva que não deveria existir. E algo a empurrou de volta. A atmosfera eletrocutada se cortou por um grito agudo. Não! Dona Elvira tombou para frente, o coração descompassado. Lá estava Sofia, sua amiga de longa data, com um olhar sombrio, como um espírito perdido na escuridão. Vocês não perceberam? Ela sussurrou, o pânico em sua voz se transformando gradualmente em algo mais profundo, mais triunfante. Eu sei a verdade, e por trás de toda essa fachada perfeita, há segredos que mudarão tudo. E isso tudo só está começando. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O que parecia um fim, agora era apenas o começo de um desdobrar aterrador de verdades, porque ali, no canto da cozinha, entre o vidro quebrado e a tensão palpável, todos perceberam que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Não havia como voltar atrás. E os segredos que conectavam todos estavam apenas começando a se revelar. Sofia estava parada na porta, seus olhos brilhando em um misto de medo e determinação. Eu sei a verdade. E por trás de toda essa fachada perfeita, há segredos que mudarão tudo. E isso tudo só está começando. A tensão no ar ficou palpável, prendendo todos que estavam na sala. Dona Elvira sentiu seu coração disparar. O passado estava voltando e ameaçava aniquilar tudo o que ela tinha construído. O olhar de Clara, confusa e assustada, fez com que a avó quisesse correr até ela, abraçá-la e protegê-la. Mas a revelação de Sofia a paralisou. Segredos? Que segredos? O que você está dizendo? Roberto, nervoso, começou a suar. Ele tentava manter a compostura, mas a frieza em sua voz evaporou. Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer acusações. Isso não é certo. Sofia avançou, a voz baixa, mas firme. Eu não estou acusando ninguém, mas sei o que vi naquela festa, o que vocês fizeram, o que aconteceu, e alguém pode estar manipulando tudo isso, financiando o silêncio. O que você acha que estou fazendo aqui? Você realmente acredita que todas aquelas mensagens eram apenas brincadeiras? A sala ficou em absoluto silêncio. Todos trocavam olhares, reconhecendo que havia algo muito maior em jogo. Dona Elvira se sentiu como se estivesse sendo puxada para um abismo. A verdade de uma mensagem em um celular se tornava o catalisador de um pesadelo. Manipulando? Quem e por quê? Ana interveio, as lágrimas secando enquanto uma expressão de fúria e confusão ocupava seu rosto.
Você está dizendo que alguém poderia ter armado tudo isso, tentando incriminar o Dr. Roberto? A incredulidade deixava a voz dela trêmula. Não só isso. O que Sofia e eu descobrimos chega muito mais longe do que vocês sabem, Sofia respondeu, olhando diretamente para Roberto. Reuniões, chantagens e alguma coisa tão horrível que está ligada à sua própria vida, Dr. Roberto. Aconteceu muito mais naquela noite. Roberto se contorceu desconfortável. Chega. Isso não faz sentido. Vocês estão enlouquecendo, ele bradou. Mas o pânico nos olhos entregava uma verdade que ele não conseguia esconder. E então, um telefonema inesperado cortou a tensão. O policial do lado de fora atendeu a chamada, seu olhar se aprofundando enquanto a conversa progredia. Sim, entendi, murmurou. Vou precisar que você venha imediatamente. Parece que temos mais evidências sobre o caso. O coração de Dona Elvira disparou novamente. O que mais estava acontecendo? Mas o que realmente a fez congelar foi o olhar pálido do policial, ao virar-se. Temos uma nova testemunha, e ela pode estar a caminho. O nome dela é Ana. A sala ficou em choque. Ana deu um passo para trás, atordoada. O que você quer dizer com isso? Eu sou Ana. Sua voz tremia, e era óbvio que ela começou a recordar uma noite fabulosamente longa. A tensão subiu ainda mais quando a conexão foi feita. Não, você não pode dizer que... A revelação parecia se arrastar e a atmosfera se tornava mais pesada a cada segundo. Dona Elvira queria gritar para que tudo parasse. Não tem como. Você está errado. Ana estava em pânico, mas a verdade começava a surgir em uma ameaça. E de repente, a campainha soou novamente, quebrando aquele silêncio terrível. Com um movimento automático, Dona Elvira se aproximou da porta, o medo correndo em suas veias. Aos poucos, ela abriu a porta e lá fora, uma figura familiar a faria tremer. Era a irmã de Roberto, sua íntima amiga, que agora exibia um semblante triste que parecia carregar uma montanha de culpa. O que você está fazendo aqui? Roberto perguntou, um tremor na voz. Precisamos conversar. Há muito tempo, ela disse antes de olhar para Dona Elvira e acrescentar com uma voz quebrada. Desculpe, mas a verdade precisa vir à tona. E você precisa saber que tudo o que você pensou que conhecia está prestes a mudar radicalmente. Dona Elvira olhou ao redor. Com cada revelação, as fundações de seus laços familiares estavam não apenas abaladas, mas prestes a se desmoronar. A mente dela girava em uma confusão de emoções. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem estava de fato no controle de todas aquelas histórias? Uma certeza habitava o ar. Segredos ainda mais devastadores estavam prestes a ser revelados. E essa noite não terminaria sem que algo chocante mudasse tudo para sempre. A irmã de Roberto, Maria, entrou na sala com um ar sombrio, mas a sobressalente tensão a deixava ainda mais irritante. Precisamos conversar. Há muito tempo, ela disse, mirando diretamente na avó e em Roberto. O olhar dela soou tensa, como se uma tempestade se aproximasse. Eu não poderia mais esconder.
O que aconteceu naquela noite? Maria hesitou, engolindo em seco. A festa não foi apenas uma festa. Nessa noite, eu vi coisas que não deveria ter visto. Clara, em um canto da sala, observava tudo com horror nos olhos. O que mais estaria escondido? As revelações pareciam se desdobrar como um origami, uma verdade enrolada que apenas agora estava começando a se desenrolar. Maria respirou fundo. Eu soube que Sofia tinha um vínculo com o que aconteceu. Ela viu algo, ouviu algo naquela festa. E ninguém a levou a sério. Não só isso, ela era alvo, uma verdadeira vítima. Cada palavra dela era um golpe, e Dona Elvira sentiu lágrimas surgirem nos olhos. Ana perguntou: ouviram as mensagens? O que quer dizer omisso? Sim, algo maior controla isso tudo, Maria respondeu. Sua voz tremia, mas havia um peso de verdade em suas palavras. Um grupo que queria silenciar as testemunhas, que queria que isso nunca fosse revelado. Eu nunca quis me envolver, mas havia ameaças e alguém próximo de nós. Então, Clara, com uma expressão decidida, falou: se alguém está nos manipulando, não podemos deixar que fiquem impunes. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Era a determinação da juventude, um lampejo de esperança em um momento tão escuro. Mas antes que alguém pudesse responder, a campainha soou novamente. Um som incisivo em meio ao turbilhão de emoções. Dona Elvira caminhou até a porta, o medo a acompanhando. Ao abrir, ela não estava preparada para o que encontraria. Era um homem corpulento, com uma expressão que transparecia autoridade. Dona Elvira, sou o detetive Lima. Precisamos conversar sobre o caso de Sofia e a festa. Há informações novas que você precisa saber. O ar na sala congelou. Um novo elemento, uma nova camada na trama. As revelações de Maria, o desespero de Clara. Tudo se transformava em um redemoinho. Desculpe, mas você não pode entrar aqui. Roberto gritou, já em um ataque de nervos. Estamos falando de privacidade. O detetive não hesitou. Infelizmente, não é uma questão de privacidade, Dr. Roberto. Estamos falando de vida ou morte. Se você estiver envolvido de alguma forma, pode ser tarde demais. Ele olhou para os outros. Eu conheço o mentor por trás disso tudo. Conheço muito bem. Uma onda de pânico atravessou a sala. Os olhares se voltaram automaticamente para Roberto, cada vez mais ansiosos e cheios de perguntas. A cada palavra do detetive, Dona Elvira sentia mais. E mais a verdade caindo sobre sua família como um peso terrível. Mentor? Ana perguntou a voz trêmula. Quem é? O detetive respirou fundo, a tensão aumentando. A única pessoa que estava presente naquela festa e que tem sido o verdadeiro manipulador é você, Roberto. As palavras ressoaram como um eco ensurdecedor. A sala parou. Clara se afastou, um olhar horrorizado esgueirando-se por seu rosto. As lágrimas de Maria finalmente transbordaram. E a fúria cresceu de uma maneira que todos sentiram. Dona Elvira não acreditava no que estava ouvindo. Roberto, pálido, balbuciou. O que você está dizendo? Isso é loucura! Mas dentro dele, a máscara estava despedaçando. E no meio de toda essa confusão,
Um novo toque no celular de Dona Elvira interrompeu tudo novamente. Uma nova mensagem. Se a verdade sair à luz, não só sua família se despedaçará, mas você ouvirá algo que não esteve preparado para saber. Seu pai está envolvido. O chão sob os pés de Dona Elvira desabou. Vidas construídas ao longo de décadas desmoronando diante de seus olhos. O que mais poderia estar por trás de tudo isso? Uma verdade aterrorizante e a possibilidade de não haver salvação pairava no ar. A noite estava apenas começando e o desfecho ainda pedia paciência. O celular de Dona Elvira tremeu em sua mão e a mensagem parecia reverberar em sua mente. Seu pai está envolvido. As palavras ecoavam como um sino de alerta, e a sala começou a girar ao seu redor. Um peso esmagador se formou no peito dela. O que isso significava? Roberto estava começando a perder a cor, sua expressão misto de raiva e pânico. Você não pode acreditar nisso! Roberto protestou, sua voz trêmula. Mas Dona Elvira viu o brilho em seu olhar mudar, algo que indicava fragilidade. Ele estava escondendo mais do que poderia suportar. E em meio a toda aquela tensão, algo inusitado ocorreu. A sala se encheu de um celular tocando e a atenção de todos se voltou para o detetive Lima, que tirou o telefone do bolso. A expressão dele imediatamente se tornara mais intensa. Precisamos agir rapidamente, ele disse, olhando para Roberto. Temos informações que podem ser reveladoras. A tensão parecia palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Roberto, nervoso, fez um movimento brusco, quase como se tivesse sido empurrado por um poder invisível. O detetive se endireitou. A gravata presa sobre seu colarinho estava quase parecendo sufocante. A única testemunha do que aconteceu naquela festa é sua irmã, Maria. As palavras ficaram pairando no ar como uma bomba prestes a detonar. E então a porta se abriu e Maria entrou na sala novamente. Mas agora seu semblante estava sombrio e determinado. O que você está fazendo aqui, Maria? Roberto perguntou, mas a tremura na sua voz entregava a fragilidade de sua confiança. É verdade, Roberto. Eu vi tudo, disse ela, com firmeza. E a minha lealdade à família não me permitirá mais ficar calada. Certa noite, eu fiz algo terrível, algo que pode custar caro para todos nós. O som da voz dela enchia o ambiente, um eco de confissão que ameaçava arrasar as fundações daquela família. Dona Elvira estava aturdida, tentando entender a revelação quando, abruptamente, as luzes da casa começaram a piscar, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Um frio percorreu a espinha dela e, antes que pudesse processar, uma explosão ensurdecedora ecoou em algum lugar da casa. O vidro da janela estourou e a sala se encheu de gritos e caos. Todos para longe das janelas! Gritou o detetive, puxando Clara e Ana para um canto. O pânico tomou conta e Roberto cambaleou, tentando se manter em pé, mas seu rosto estava branco como a neve. Maria, porém, se manteve firme e olhou diretamente nos olhos do irmão. Você sempre soube, não é?
perguntou ela. Isso é o que você teme. O que pode vir a seguir? Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a verdadeira essência do que vinha se desenrolando. E, de repente, uma figura se lançou pela porta da cozinha, uma mulher com os cabelos desgrenhados e expressão apavorada. Vocês não sabem o que está acontecendo. Está tudo interligado. O que vocês pensam que aconteceu naquela noite foi apenas o começo. Dona Elvira sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. A dinâmica da sala mudou instantaneamente. Agora, todos os seus segredos estavam expostos. O passado se entrelaçando no presente de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. A verdade emergia como uma onda devastadora, e Dona Elvira precisou se segurar para não desabar. Quem está atrás disso? Ana gritou, o medo tingindo sua voz. Sofia piscou sob o temor dos olhares, e no instante em que ela ia responder, um som anêmico encheu a sala. Um tiro. O impacto soou como um trovão, e todos pararam, o terror iluminando seus rostos. Luz se apagou, e um grito ecoou na escuridão. A sala mergulhou em uma confusão total. Mentes em desespero, pés correndo, e no meio de tudo, Dona Elvira teve uma só certeza. A próxima verdade estava prestes a ser revelada e não havia como voltar atrás. A sala ficou em um silêncio desesperador. O tiro ecoara, os gritos ainda ressoavam nas paredes, mas a presença de Sofia, tremendo e pálida, trouxe uma nova dimensão ao caos. Dona Elvira fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo. As revelações haviam se acumulado como um tsunami, inundando sua mente com incertezas. As luzes piscavam, e a escuridão que envolvia a casa parecia refletir a confusão emocional de todos ali. Sofia, o que aconteceu? Ana perguntou, sua voz trêmula, enquanto segurava Clara mais perto. A conexão entre elas se tornara um imã de proteção. Eu estava escondida no quintal quando ouvi tudo, Sofia começou, respirando pesadamente. Alguém estava vigiando a festa. Eles sabiam que algo iria acontecer e tratamos apenas como uma diversão. Seu rosto refletia a dor de uma lembrança que não ia embora. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg. Como assim? Roberto interrompeu, a raiva se misturando com o medo que transparecia através de sua postura. Você não sabe do que está falando. Dona Elvira, sem saber como reagir, olhou fixamente para seu filho. O homem que ela amava estava se transformando em algo que não conseguia reconhecer. E medo e a total desconfiança agora pendiam sobre eles como uma espada. Deixe-a falar, disse ela. Sua voz penetra no peito como uma faca. Se há algo que sabemos desde o começo é que a verdade sempre encontra uma forma de surgir. Sofia respirou fundo, as mãos trêmulas. Eu vi vocês, eu vi tudo. Estava na varanda, ouvi conversas, eu peguei mensagens. Há mais pessoas envolvidas. Ela olhou nos olhos de Roberto, um olhar que parecia querer cortar as mentiras em pedaços. Os mesmos que estavam ameaçando demais, e agora você está me colocando na linha de frente.
Dona Elvira sentiu o estômago virar. O que mais poderia estar se escondendo sob a superfície dessa noite? O policiamento estava prestes a chegar e o passado estava colidindo violentamente com o presente. É hora de você assumir a responsabilidade, Roberto, Ana gritou, a emoção ardendo em sua voz. Se você não disser a verdade agora, este caos nunca acabará. A porta se abriu novamente e a figura imponente do detetive Lima voltou. Temos que ir agora, ele disse, seu tom autoritário trazendo uma nova sensação de urgência. A bomba está prestes a estourar e precisamos da verdade antes que alguém mais saia ferido. A atmosfera estava tensa. Qualquer movimento poderia desencadear mais dor. Mas então, algo mudou. Roberto finalmente pareceu quebrar. Está bem, eu não posso mais suportar. Estava sendo ameaçado. Foram segredos. Eu pensei que protegeria todos, mas só agravei a situação. As lágrimas começavam a brotar em seus olhos, e Dona Elvira sentiu o pânico se transformar em algum tipo de compreensão. Sabe o que isso significa? Se eu não tivesse feito nada, tudo poderia ter piorado. Nós precisamos da verdade. Sofia gritou, um frenesi percorrendo sua voz. Fecha os olhos e reze para que o que você tem não leve mais vidas. Agora é sua chance. O silêncio tomou conta da sala novamente, quando o detetive começou a abrir um caminho para fora. A culpa pesava no ar. O passado começava a sair da obscuridade, revelando caras que sorriram disfarçados de amigos e que poderiam ter causado muito mais mal do que bem. Dona Elvira, vamos! O detetive chamou, mas o olhar dela permanecia fixo em Roberto, e antes que ela pudesse se mover, a voz fraca de Clara interrompeu. Isso não pode ser tudo, né? Alguma parte de você ainda ama nossa família, não ama? A inocência da filha disparou um alarme no coração de Dona Elvira. O que mais ela perderia? Por favor, não! Roberto gritou. Mas o peso da verdade havia se instalado. A vida não pode sempre ser o que parecia. Ao mesmo tempo em que falou isso, foi como se uma corrente tivesse se cortado. Corta seu cordão umbilical, porque não é mais a hora. Precisamos lutar, Ana bradou. Naquele instante, todos reconheceram a fragilidade de suas vidas. O burburinho do mundo exterior estava prestes a preencher a vida deles com consequências. Era uma corrida contra o tempo. Os rostos se aglomeravam e Dona Elvira fez a única coisa que pôde. Ela respirou fundo. Olhou em volta e condicionou carinhosamente. Vamos então finalizar essa história. Precisamos encarar a verdade e, com sorte, conseguir acabar com os segredos que nos paralisam. Chegou a hora de cada um de nós encontrar a coragem. Vamos! Com isso, tomou frente, dando início a um novo ciclo. Quem sabe, a verdade poderia finalmente trazer paz, mesmo que no final permanecessem muitas dúvidas. Afinal, o que mais poderia ser revelado nessa dança de sombras? Para você que acompanhou essa história até aqui, não se esqueça. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e trazer mais emoções desse tipo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.